galerinha, beleza? Eu sou Marcelo Balinha e estou resolvendo o vestibular 2020 da Faculdade de Medicina do ABC. Eu vou fazer agora a questão 52 da prova de Física. A questão fala assim: a imagem mostra uma brincadeira em que uma pessoa sentada em uma prancha desliza por uma rampa de areia até o mar. Considere que a pessoa desça com a aceleração constante de 2 metros por segundo ao quadrado. Uma rampa inclinada de um ângulo θ em relação à horizontal, tal que seno de θ é igual a 0,60 e cosseno de θ é igual a 0,80. E que a aceleração da gravidade seja de 10 metros por segundo ao quadrado. Nessas condições, o coeficiente de atrito dinâmico entre a prancha e a areia tem valor de... Então, antes de eu começar a resolver a questão, eu queria fazer uma breve relembrada no plano inclinado com atrito. Então, olha só, quando a gente fala no plano inclinado com atrito, tá? A gente tem que lembrar o seguinte: imagine que a gente tenha um plano inclinado, certo? E em cima desse plano inclinado, a gente tenha um corpo qualquer, né? Então vamos botar um corpo aqui. Bom, existem algumas forças que a gente tem que lembrar e que elas são extremamente importantes. A primeira força seria a força-peso. A força-peso, ela sempre vai estar apontando para o centro da Terra, tá? Então, ela é sempre apontada para baixo. A outra força importante é a força que a superfície faz sobre o corpo. Essa força, ela é chamada de força normal, beleza? Agora imagine o seguinte: se esse plano inclinado ele tem uma angulação qualquer, tá? Que eu vou chamar de θ, e ele tenha um dos ângulos reto, a gente pode pensar o seguinte, que analisando esse sistema nos eixos x, y, tá? A gente vai ter a projeção do peso na direção x, que eu vou chamar de px, e a gente vai ter a projeção do peso na direção do y, que eu vou chamar de py. Aí, a gente pode pensar o seguinte, ó, se isso aqui são vetores, tá? Esse cara aqui é o meu py, certo? E, usando a ideia dos vetores, aonde um vetor termina, começa outro vetor, tá? E eu vou chamar esse cara aqui de vetor px, certo? Agora, o vetor peso, ele vai estar nesse sentido aqui. Pela semelhança de triângulos, tá? Vai ser esse ângulo aqui que vai ser o ângulo θ, porque esse ângulo vai fechar esse triângulo aqui, então aqui que é o θ, beleza? E daqui eu tiro duas relações trigonométricas importantes. A primeira seria o seno do ângulo. O seno do ângulo não é o cateto oposto pela hipotenusa? Então, eu sei que o seno do θ vai ser, ó, o ângulo está aqui, o oposto é esse, a hipotenusa é P. Então, vai ser pxp, e eu chego à conclusão que o px é igual a P seno do ângulo. O cosseno do ângulo é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, eu sei que o cosseno do ângulo é py sobre P. Py sobre P.
ou seja, que o PY é igual a P cosseno θ. Bola, por que você fez isso? A gente fez isso exatamente para saber quem é o PY e quem é o PX, para poder analisar isso aí de duas formas diferentes. Saca só, quem é PY, bola? O PY é a força que comprime o bloco contra o plano. É a reação contrária à força normal, certo? Agora, quem é o meu PX? A bola é a força responsável, tá, pela descida do bloco. Não é? Olha só, quem vai puxar o bloco para baixo? É o PX, certo? Aí, a gente pode analisar agora isso aí da seguinte maneira. Vamos lá, ó. Devido ao atrito, certo? O que a gente tem? A gente não sabe que a força de atrito é o coeficiente de atrito vezes a normal? E a normal, no nosso caso aqui, quem vai ser o inverso da normal? Vai ser igual à normal? Exatamente o meu PY, não é? Ah, vai. Então, a normal é igual a PY. E quem é PY? A bola, você achou, ó, o PY não é P cosseno θ? É. Então, beleza. Então, vai ser igual a P cosseno θ. Então, se eu juntar todas essas equações, eu sei que a força de atrito no plano inclinado é o coeficiente de atrito vezes o peso vezes o cosseno do ângulo. Se eu disser que o peso é igual a mg, eu posso dizer que a força de atrito é o coeficiente de atrito vezes m vezes g vezes o cosseno do ângulo. Entendeu? Entendeu? Então, isso tudo que eu fiz foi exatamente para mostrar para vocês da onde que a gente tira a força de atrito no plano inclinado. Beleza? Agora, vamos fazer agora o problema, né? Então, vamos botar aqui agora, ó. Resolvendo o problema. Beleza? O que a gente vai fazer? A gente não sabe que a força de atrito é o coeficiente de atrito vezes m vezes g vezes o cosseno do ângulo? Ah, verdade, é verdade. Mas o problema, a gente não quer saber o coeficiente de atrito. Então, olha o que eu vou fazer, ó. Φ é igual a μ vezes m vezes a gravidade, o problema disse que é 10, olha aqui, ó. E a gente tem que ver que o cosseno do θ é 0,8. Então, vezes 0,8. Então, a força de atrito vai ser 8.000 vezes a massa. Achei a força de atrito. Agora, pensa comigo o seguinte. Como é que a gente pode calcular? Ó, calcular a força que puxa o bloco plano abaixo. Esse cara a gente viu aqui, ó, que vai ser exatamente o meu PX, não é? Ah, verdade, a força que puxa o bloco borro abaixo, ou plano abaixo, é o PX. E o PX vale quanto? Ah, o PX vale P seno do ângulo. Ah, então eu sei que PX é igual a P seno do ângulo. Mas o P não é igual a mg, então eu sei que o PX
vai ser igual a mg seno do ângulo. Então, a gente descobre que o Px é a massa vezes a gravidade, que é 10, vezes o seno do θ. Quanto que é o seno? Ah, tá aqui, ó. Vale 0,6. Então, 0,6. E com isso, eu sei que o meu Px é igual a 6m. Beleza? Então, agora, o que eu sei? A gente sabe o seguinte, ó. Vamos analisar aqui, ó. A gente vai ter a força Px atuando para cá e para cima a força de atrito, certo? Então, pensa comigo. Se eu tiver as forças, né? A segunda lei de Newton não diz que a força resultante é igual a m vezes a? Só que se a gente for analisar no plano inclinado, a gente pode dizer que a força resultante vai ser a força que puxa o bloco para baixo, que eu chamo de Px, menos a força de atrito. Bola, não entendi. Não entendi o que você escreveu. Não tem problema não, a gente faz o seguinte, ó. Imagina o plano inclinado lá. Vou botar o plano inclinado aqui, tá? E aí o que acontece? O bloco está aqui, certo? O bloco está bem aqui. E qual é a força que vai puxar o bloco plano abaixo? A gente descobriu, né, que é o Px. Porém, cara, existe ao contrário do movimento a força de atrito. É por isso que a força resultante vai ser Px menos a força de atrito, certo? Aí, então, agora eu posso juntar essas duas equações e vai ficar assim, ó. Px menos φ é igual a m vezes a. Entendeu o que eu fiz? Tranquilo? Beleza, olha só. Então, quanto que vale o Px? 6m. E a força de atrito? 8.000m. Ah, então vai ficar assim, ó. A gente pode dizer que vai ficar 6m menos 8.000m é igual a m vezes, se eu não me engano, ele deu o valor da aceleração, ó. A aceleração não é 2, então a gente sabe que a aceleração é 2. Se você vê, ó, todos os termos têm m, então eu vou simplificar a massa de todos eles. E vai sobrar o quê? 6 menos 8μ é igual a 2. Então, μ é igual a 6 menos 2 divididos por 8. Beleza? Então, isso aqui eu sei que vai ser 4 divididos por 8, que vai ser igual a 1/2, que é igual a 0,5. Portanto, eu posso dizer que o coeficiente de atrito é igual a 0,5. 0,5 é a letra C. Beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo. Abraço.